Olá, eu sou a Jenny Maime Galhardi e eu vou apresentar agora o Evoluindo o Dropin, dispositivo de rastreamento ocular para comunicação alternativa de pessoas com deficiência motora severa e disartria. Esse é um trabalho de conclusão de curso semestral desenvolvido em grupo com orientação do professor Flávio Luiz Coutinho e da professora Violeta Sam. Esses são os tópicos que eu vou apresentar hoje, começando, pela introdução do projeto. Então, algumas pessoas elas podem ter uma condição de disartria, que é um distúrbio da fala, elas não conseguem se comunicar de forma oral, juntamente com a deficiência motora severa, que é uma restrição, nos movimentos. Então, a pessoa não consegue se comunicar por libras, por exemplo, como é o caso de pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Nesses casos, a pessoa acaba com uma qualidade de vida menor por conta dessa dificuldade de comunicação autônoma e também com uma restrição na participação social dela. Dessa forma, existe uma categoria da tecnologia assistiva, que é a comunicação alternativa e ampliada, que tem algumas abordagens que permitem uma comunicação de forma alternativa, de forma não tradicional, como as pranchas de comunicação, onde alguém vai apontando para cada imagem e a pessoa pisca no que ela quer comunicar, ou softwares mais avançados que pegam o movimento dos olhos para usar como mouse e a pessoa consegue se comunicar e navegar na internet. Pensando principalmente, nesses casos de disartria com deficiência motora severa, dentro das comunicações alternativas ampliadas, os rastreadores oculares são as mais eficientes. Então, eles podem tanto ou pegar a piscada do olho, ou ver o movimento, rastrear, o movimento da íris, para prover, uma comunicação alternativa. O problema é que, além do alto custo de importação, chega no Brasil com mais de 20 mil reais, o que não é acessível para grande parte da população, é também que eles não possuem suporte à língua portuguesa. Então, fica difícil para o público-alvo acabar utilizando. Pensando nisso, numa iniciação científica anterior, eu desenvolvi o Dropin, que é um dispositivo de rastreamento ocular que identifica a piscada pelo TRCT-5000, que é um sensor e fototransistor de infravermelho, e que não utiliza câmeras. Então ele ficou com um custo baixíssimo, de R$ 100, comparado com as opções do mercado. O problema disso é que tem uma interface de comunicação muito limitada. Então tem 5 frases e cada vez que você pisca, elas se revezam. E ele foi desenvolvido com Arduino Uno. Já no meu trabalho de conclusão de curso anterior, eu desenvolvi o BlinkSpeak, que é uma interface baseada em varredura, então tem esse foco que vai passando por todos os itens da tela, e quando tem uma interação, que pode ser o clique de mouse, o aperto de uma tecla ou a piscada, ele vai mudar o ritmo, ele vai mudar a orientação do foco e a pessoa consegue selecionar, somente com essa única interação, qualquer uma das opções dessa tela. Então consegue soletrar, agrupar palavras e escrever e comunicar o que ela quer. Ele foi desenvolvido com React.js e Next.js. E o objetivo do presente projeto, pensando nesses dois módulos que a gente tem, é evoluir o dispositivo físico Dropin, que faz a detecção de piscadas, visando reduzir o seu custo e integrar com o BlinkSpeak. E o que a gente vai ver, se o objetivo deu certo, é se o custo total dos componentes físicos for menor do que a versão anterior e a criação de frases não for limitada a só 5 frases. Então o usuário conseguir criar mais do que 5 frases. E o impacto disso é mais autonomia, inclusão e qualidade de vida para o público-alvo, a partir de um baixo preço. A metodologia é a definição da arquitetura de integração, então definir a interface dos componentes e a modelagem do sistema, a evolução do dispositivo físico, então trocar do Arduino Uno para o ESP32, eu já explico porquê, e a integração com o BlinkSpeak, que é a implementação dessa arquitetura de integração e alguns testes simples para medir algumas coisas do uso da interface. Então, começando atualizando sobre a evolução do dispositivo físico, no dispositivo físico, a gente quer mudar do Arduino Uno para o ESP32, primeiramente porque o ESP32 ele tem um menor custo, ele é mais potente, como você pode ver aqui, em relação à memória RAM, número de GPUs e clock, e principalmente porque ele possui integrado módulo Bluetooth e módulo Wi-Fi, diferente do Arduino Uno. Então, ele permite o uso de web server e REST API de forma nativa e a comunicação HTTP com outros serviços. Então, com front-end, com banco de dados, acaba sendo muito simples e compatível com arquiteturas modernas baseadas em APIs. Esse daqui é a atualização do circuito. Então, esse circuito aqui com a SP32 já está funcionando e você pode ver que ele é bem menos complexo também, porque aqui a gente precisava do HC05, que era o módulo Bluetooth, e agora a gente vai usar o módulo Wi-Fi dentro do SP32, o que deixou o nosso circuito muito mais limpo, fazendo a mesma coisa, utilizando o TRCT5000 para identificar as piscadas. E esse daqui é o custo de cada uma dessas versões. Então, a versão antiga no Arduino Uno é de R$ 107, enquanto a versão nova no SP32 é de R$ 44. Então, a gente teve uma diminuição de mais de 50% no custo. E agora, falando sobre a integração. Então, a gente tem que pensar na arquitetura de integração entre o Dropin e o BlinkSpeak de forma que seja eficiente, modular e expansível. O que isso significa? É que eles vão estar juntos, mas que seja fácil, se eu tenho outro dispositivo, ele consiga usar o BlinkSpeak de forma simples para se comunicar, e se o Dropin, por exemplo, ele quer usar outra interface, outro sistema para comunicação alternativa, que também seja fácil de implementar. Então, criar essas interfaces para que eles se comuniquem, mas também que seja fácil eles se comunicarem com outras coisas, eles não sejam dependentes entre si. Então, nesse caso, a gente vai usar uma arquitetura orientada a serviços, e tem outra integração que é importante também, que a Ana vai falar melhor no andamento dela, que é o Dropin com o Dropin Tune, que é o sistema de calibração. Nesse caso, vai ser uma arquitetura embarcada, porque eles dependem um do outro, então o Dropin Tune ele vai ficar hospedado dentro do próprio ESP32. E pensando em como integrar Dropin com BlinkSpeak, essas foram as abordagens pensadas, e esses são os trade-offs e por que a gente decidiu ir pelo Firebase Real-Time Database. Então eu vou começar só explicando o que é isso. Então no Firebase a gente tem esse serviço que é a Real-Time Database, e basicamente ele cria um WebSocket com os clientes, e quando ele recebe alguma coisa, quando tem alguma coisa que muda no banco de dados, ele manda um evento para esses clientes. O que facilita, por exemplo, em relação ao pooling, porque no pooling, o cliente, que seria o BlinkSpeak, ele teria que ficar mandando requisição a cada meio segundo para ver se
teve alguma piscada ou não teve ou não teve, o que é muito pesado. Enquanto isso, no Real-Time Database, não. O BlinkSpeak, ele só vai ficar escutando o banco de dados e quando tiver alguma modificação que ele quer, ele tá interessado, aí o banco de dados vai mandar um evento para ele. E ele vai saber que houve a piscada, né? Houve esse evento. Então, esse é o Firebase Real-Time Database. E outros pontos positivos é que ele suporta multiusuário, e eu já vou explicar como. É bem desacoplado, então no armazenamento local, WebSocket local, o desacoplamento não é grande, um depende do outro. Além disso, tem atualização remota, então como eles estão conectados na internet, se eu precisar mudar algo no BlinkSpeak, eu posso mudar direto, não preciso me preocupar com drop-in. Outra coisa é a latência. Então, a latência aqui do pooling, que é você ficar fazendo essa requisição, ela é média para alta, porque são muitas requisições e gasta muito da rede, enquanto para o Firebase Real-Time Database é baixa, porque é uma conexão direta, né, de WebSocket. E outra coisa aqui que tem também é que, tipo, claro que no armazenamento local e no WebSocket local seria muito baixa, porque eles estariam juntos, não tem como competir com isso. E outro ponto que é importante é a dependência de internet. Então, nosso objetivo era o drop-in ele ser offline também, mas se ele for offline, a gente acaba perdendo um pouco. Se ele for offline, né, por exemplo, a gente tem a memória limitada do ESP32 e não roda Node, então a gente teria que reformular todo o BlinkSpeak e ele nem caberia dentro do ESP32. E além disso, o WebSocket, ele traz aqui, né, não suporta multiusuário, ele também não consegue atualizar remotamente. Então, pensando em tudo isso, né, a gente decidiu optar pelo Firebase Real-Time Database para fazer a nossa arquitetura. E ela fica desse jeito. Então, aqui, né, dentro do Drop-in, como o ESP ele atua como servidor HTTP por causa do web server, então o Drop-in Tune, que vai calibrar, ele consegue usar os dados do ESP32 como se fosse uma REST API de forma muito simples, de forma interna. Mas agora, como o Drop-in vai se comunicar com o BlinkSpeak? Então, quando uma piscada ela for identificada, o Drop-in ele vai mandar um post para o BlinkSpeak não, pro BlinkSpeak não. Ele vai mandar um post para esse nosso banco de dados. E esse banco de dados, quando ele recebe esse post, ele vai mandar um evento Blink pro BlinkSpeak. O BlinkSpeak, ele tem um componente que é um listener, que ele tá escutando essa conexão com o banco de dados. E quando chega esse evento, ele já triga como a interação, né? Então é como se a pessoa já estivesse usando. E algumas decisões de projeto é que, assim, dentro do nosso banco de dados, a gente definiu que cada dispositivo drop-in vai ter um ID único. Então o meu drop-in e o seu drop-in, isso no geral, não só dentro do banco de dados, mas cada um vai ter um ID único. E dentro do banco de dados, cada ID único vai ter um nó próprio. Então a gente não precisa filtrar ou fazer queries ali, porque já tá tudo no seu nó específico. E aí, aqui no BlinkSpeak, a gente vai perguntar qual é esse ID e a gente só vai escutar o nó específico que a gente está interessado. Além disso, a gente consegue fazer um TTL para limpeza automática, por isso que o evento, né, e o post, o corpo deles é só o timestamp, porque a gente consegue ver, tipo, depois de 5 segundos, a gente não liga se teve mais piscada ou não. Então a gente consegue remover isso e ter uma gestão eficiente do nosso banco de dados. Além disso, é mais fácil de aplicar regras de segurança. E aqui, né, mostrando o que foi feito até agora nessa integração do Drop-in BlinkSpeak, você também pode testar aqui. O BlinkSpeak, ele tá hospedado no Vercel. Quando o BlinkSpeak ele foi aberto, ele vai pedir para você o ID, se você não já passou no parâmetro da URL. Então, por exemplo, aqui eu vou falar que o meu ID, ele é o Drop-in 01. E aí aqui, né, só para mostrar que já tá funcionando essa parte do Drop-in, do Firebase com o BlinkSpeak, eu vou mandar também aqui pelo Postman uma requisição pra lá, né? Mas no final da integração, quem vai mandar essa requisição é o próprio ESP32. Então, como você pode ver aqui, essa requisição é o domínio do meu banco de dados, e aqui tá o nó, que tem o ID que eu coloquei aqui, né? Então, eu tô vendo o ID 01, e aqui eu coloquei que eu vou mandar uma mensagem, né? Vou mandar que teve a piscada pro ID 01. E aqui, né, o nosso body, que é o timestamp. E aí, quando eu aperto pra rodar, você pode ver que ele consegue identificar. E aí a pessoa ela consegue usar a interface, aqui ó, selecionou a palavra. Então consegue usar a interface, né, usando esse Firebase Real-Time Database também, que facilita bastante. Então você pode testar aqui, pode testar mandando as requisições também. Fique à vontade. E agora sobre o cronograma, a gente está na primeira quinzena de maio e até agora está 100% dentro do esperado. E os próximos passos para terminar a integração é a definição das regras de segurança para autenticação e tudo mais, que por enquanto não tem, a implementação do TTL, então, apesar de ter a ideia do TTL, ainda não foi implementada, e o tratamento de latência. Então, a latência é baixa, mas tem alguns milissegundos que podem ser resolvidos com um delayzinho na interface, o que vai fazer que o usuário ele não sinta tanto essa latência. Depois disso, a gente tem uma validação, então verificar se os objetivos eles foram alcançados com aquelas duas perguntas que a gente colocou no começo, e alguns testes simples de uso também para conseguir pegar umas métricas, tipo quanto tempo demora para fazer tal frase usando essa nova versão do Drop-in com BlinkSpeak. E um ponto que eu gostaria de falar do plano de pesquisa é sobre como a gente verifica, né, se a integração deu certo. Primeiramente, a gente verifica, né, se o Drop-in ele consegue pegar piscadas pelo Drop-in Tune. Então, o Drop-in Tune ele tem uma interface específica para isso, que vai lendo toda hora o valor do sensor e ele vai mostrando se foi identificado ou não uma piscada. E depois a gente vai ver se deu certo, porque como a gente tem uma interface bem definida entre o Drop-in e o BlinkSpeak, a gente sabe que o BlinkSpeak ele já está escutando. E a gente sabe que o Drop-in ele vai enviar. Então a gente vê se essa comunicação ela existe, e se ela não existe, a gente consegue também isolar o problema de forma mais fácil. E por fim, a finalização da monografia e entrega. Essas são as referências bibliográficas da apresentação. Muito obrigada pela atenção.